o sol se punha sobre a cidade de Mardat, lançando sombras longas sobre o jovem Lost enquanto ele caminhava sozinho. As palavras de seu antigo capitão ainda ecoavam em sua mente como um veneno paralisante. Ele havia sido chamado de peso morto por aqueles que ele salvou inúmeras vezes. E sem um grupo, um curandeiro não passava de um alvo fácil nos corredores do labirinto. De repente, o som de passos rápidos e o brilho de lâminas cortando o ar quebraram o silêncio da noite. Lost seguiu o barulho até um beco sem saída, onde uma jovem lutava contra vários agressores. Arsena movia-se como um borrão azul, desferindo golpes precisos com uma força sobre-humana. No entanto, ela parecia exausta, com cortes profundos sangrando através de suas vestes rasgadas. Sem pensar nas consequências, Lost estendeu a mão e canalizou sua energia vital. Uma luz verde purificadora envolveu Arsena, fechando suas feridas instantaneamente. Ela olhou para as próprias mãos, sentindo o vigor retornar ao seu corpo em uma velocidade impossível. Com sua força restaurada, ela finalizou o último oponente com um soco que rachou o calçamento. O silêncio retornou ao beco enquanto ela se virava para encarar seu salvador inesperado. Eu nunca vi uma cura tão poderosa, ela admitiu com uma voz suave mas firme. Lost apenas assentiu, ainda processando a intensidade do combate que acabara de presenciar. Arsena propôs que eles unissem forças para explorar as profundezas do labirinto que ninguém ousava tocar. Pela primeira vez em semanas, Lost sentiu que sua vida poderia ter um novo propósito. Na manhã seguinte, os dois estavam diante do imenso portão de pedra do labirinto de Mardat. O ar que emanava da entrada era frio e carregado de magia antiga. Eles entraram no primeiro andar, onde as paredes eram cobertas por musgo brilhante. O som de guinchos agudos alertou sobre a presença de monstros rastejantes nas sombras. Arsena saltou para frente, seus punhos envoltos em uma hora de combate azulada. Lost manteve-se logo atrás, monitorando cada movimento e preparando feitiços de proteção. Uma horda de aranhas gigantes desceu do teto, cercando a dupla em segundos. "Não deixe que elas se aproximem", gritou Arsena enquanto girava em um furacão de chutes. Lost disparou uma rajada de energia sagrada que atordoou as criaturas mais próximas. Eles trabalhavam em perfeita sincronia, algo que Lost nunca sentira com seu grupo anterior. Após a batalha, eles encontraram um pequeno refúgio perto de uma fonte subterrânea. Arsena observava Lost com uma curiosidade crescente sobre a origem de sua magia. Ele contou sobre como foi abandonada apenas por não ter magias de ataque destrutivas. O mundo é tolo por não ver a força necessária para manter alguém vivo, respondeu ela. De repente, o chão começou a tremer com uma intensidade que quase os derrubou. Um rugido gutural ecoou das profundezas, muito mais alto do que qualquer monstro comum. Lost percebeu que eles haviam acidentalmente despertado algo que dormia há séculos. Uma presença esmagadora de mana começou a saturar o ar ao redor deles. Arsena se colocou na frente de Lost, assumindo sua postura de combate mais agressiva. Das sombras, uma mandíbula colossal e olhos múltiplos começaram a emergir. Lost preparou sua cura mais poderosa, sabendo que esse seria o verdadeiro teste de sua vida. O monstro saltou da escuridão com uma velocidade que desafiava seu tamanho monumental. Enquanto a fera atacava, um símbolo estranho brilhou brevemente no pulso de Arsena. O tempo pareceu desacelerar enquanto o impacto final entre os heróis e a besta se aproximava. No último segundo, a voz de Lost ecoou com um comando que ele nunca soube que possuía. Mas o que ele viu nos olhos da fera não era malícia, mas sim um desespero humano profundo. Aquele olhar de desespero na fera paralisou o coração de Lost por um breve e eterno segundo. Arsena percebeu a hesitação de seu parceiro e saltou para frente com seus punhos já envoltos em energia. A Hidra rugiu, lançando 13 suas cabeças massivas em uma investida coordenada contra a garota. Lost despertou do seu transe e rapidamente desenhou um círculo rúnico no ar com a mão direita. Uma barreira de cura instantânea se expandiu para amortecer o impacto do bote venenoso da serpente. Arsena usou o escudo como plataforma, impulsionando-se ainda mais alto em direção ao pescoço central. Do alto de uma saliência rochosa, Carius e os lâminas do relâmpago observavam o combate com sorrisos cínicos. "Vejam só o nosso lixo tentando ser um herói", comentou Carius, apertando o cabo de sua espada dourada. De repente, o corpo da Hidra começou a pulsar em um tom carmesim doentio, ignorando os ferimentos de Arsena. A criatura estava sofrendo uma mutação forçada, suas escamas caindo para dar lugar a espinhos ósseos. Lost percebeu que a cura que ele lançou estava reagindo de forma estranha com o sangue da fera. "A regeneração dela está em colapso, não é cura natural", gritou ele para Arsena.
A Arsena girou no ar, desferindo um chute que liberou uma onda de choque azul contra a Hidra. A besta emitiu um som que lembrava um grito humano, fazendo Lost estremecer até os ossos. Carius deu o sinal e seus arqueiros dispararam flechas de luz, mas não contra a Hidra, e sim contra a Arsena. Cuidado! Berrou Lost, correndo em uma velocidade que nenhum curandeiro deveria possuir. Ele se jogou na frente da parceira, conjurando um escudo esférico que repeliu as flechas traidoras. Arsena olhou para o alto da encosta e seus olhos brilharam com ódio ancestral. A Hidra, agora completamente transformada, começou a emitir um calor insuportável, derretendo as rochas próximas. As 5 cabeças se fundiram em uma única e gigantesca mandíbula de fogo, assemelhando-se a uma fênix corrompida. Carius perdeu a compostura e recuou, percebendo que a mutação estava além do controle da guilda. Lost fechou os olhos, respirando fundo enquanto canalizava toda a mana acumulada em seu núcleo. Não sou apenas um curandeiro, sussurrou ele, abrindo os olhos que agora brilhavam como estrelas. Ele disparou uma torrente de energia purificadora que colidiu frontalmente com o fogo da fênix mutante. Arsena aproveitou o choque de poderes para deslizar por baixo das chamas e golpear o coração da fera. Com um estilhaçar de vidro, o núcleo da criatura explodiu, dissipando o calor em uma onda de vento frio. Lost caiu de joelhos ofegante, enquanto a marca em seu braço queimava com uma dor excruciante. Arsena correu para o seu lado, mas parou antes de tocá-lo, como se tivesse medo de sua própria força. Carius desceu da saliência, batendo palmas em um tom sarcástico que ecoou pelas paredes úmidas. Impressionante para um inútil, mas vocês acabaram de destruir um experimento valioso da guilda, afirmou ele. Arsena se posicionou entre Carius e Lost, rosnando como um lobo protegendo sua matilha. Toque nele e eu farei você engolir essa espada de ouro, ameaçou a lutadora com uma voz gélida. Um estrondo vindo das profundezas do labirinto interrompeu o confronto iminente. O solo começou a vibrar violentamente, revelando uma passagem secreta atrás dos restos da Hidra. Um perfume doce e floral, totalmente fora de lugar naquele ambiente pútrido, emanou da escuridão. Carius empurrou seus subordinados de lado, seus olhos brilhando com a ganância pelo tesouro lendário. Espere. Há algo errado com essa mana, gritou Lost, tentando se levantar com dificuldade. Do fundo do túnel, uma voz feminina suave e melancólica começou a cantar uma canção de ninar. Arsena sussurrou uma única palavra que fez o sangue de Lost gelar. Mãe? Mas antes que ela pudesse dar um passo, correntes de luz negra dispararam do túnel, arrastando Carius para o abismo. Lost correu em direção ao perigo, sem saber que o segredo de Mardat estava prestes a devorar a todos. A poeira da batalha contra a Fênix ainda não havia baixado quando o chão começou a tremer violentamente sob os pés de Lost. Ele olhou para Arsena e percebeu que ela não estava assustada, mas sim em um estado de transe profundo. Uma voz sombria ecoou pelas paredes do labirinto, vinda das sombras mais profundas do núcleo de Mardat. O mestre da guilda emergiu da escuridão, rindo do esforço inútil dos jovens aventureiros. Lost cerrou os punhos enquanto via as mutações de monstros sendo geradas artificialmente por aquela energia negra. O vilão explicou que o labirinto era na verdade uma prisão para a fonte de vida do continente. Ele revelou que Arsena era a chave final para desbloquear o poder total da princesa adormecida. Lost se colocou entre o mestre da guilda e sua parceira, conjurando seu escudo mais forte. O vilão disparou uma rajada de energia corrompida que colidiu violentamente com a defesa de Lost. Lost sentiu seus braços tremerem, percebendo que sua cura comum não seria suficiente contra tamanha maldade. De repente, uma voz suave e divina sussurrou no ouvido de Lost para que ele não desistisse. Arsena abriu os olhos, que agora brilhavam com a intensidade de 1000 estrelas azuis. Ela proclamou que o tempo do sono havia acabado e que a linhagem real estava de volta. Com um único movimento de mão, Arsena dissipou toda a escuridão que cercava o mestre da guilda. O mestre da guilda tentou recuar, mas as raízes do próprio labirinto o prenderam no lugar. Arsena se virou para Lost e pediu que ele unisse sua cura à força dela para purificar o núcleo. Lost entendeu que sua cura inútil era, na verdade, a única coisa capaz de estabilizar o poder bruto da princesa. Juntos, eles canalizaram uma torrente de magia pura que subiu como um pilar de luz em direção ao céu. A corrupção que transformava os monstros em feras raivosas começou a se desintegrar em cinzas brancas. O mestre da guilda foi selado para sempre nas profundezas, onde sua ganância não poderia mais tocar ninguém. Quando a luz finalmente diminuiu, Arsena não era mais apenas uma lutadora, mas a guardiã oficial de Mardat.
Lost sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que a missão deles havia chegado ao fim. No entanto, a Ascena caminhou até ele e colocou a mão em seu ombro com imensa gratidão. Ela disse que o mundo não precisava de um curandeiro que apenas fechasse feridas, mas de um que curasse almas. Os antigos companheiros de Lost, as Lâminas do Relâmpago, observavam de longe, arrependidos por sua arrogância. Lost percebeu que nunca foi inútil, ele apenas estava esperando pelo grupo certo para brilhar. A Guilda de Mardat foi reformada sob novos princípios de ajuda e proteção aos mais fracos. Arsena convidou Lost para continuar ao seu lado, protegendo o equilíbrio entre os humanos e a magia. Ele aceitou sem hesitar, sabendo que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Os monstros de Mardat tornaram-se guardiões pacíficos da natureza sob o comando da princesa. As feridas do passado foram finalmente fechadas pelo poder da compaixão e do perdão. A lenda da princesa adormecida tornou-se uma história de esperança para todas as gerações futuras. Lost prometeu a si mesmo que nunca deixaria ninguém se sentir tão sozinho quanto ele um dia se sentiu. O grupo de dois tornou-se um símbolo de que a união supera qualquer preconceito de classe. O labirinto de Mardat brilhou uma última vez antes de se fundir harmoniosamente com a paisagem natural. O vento soprava suavemente, levando consigo os segredos sombrios e trazendo o frescor de um novo começo. Arsena olhou para Lost e disse que ele era o verdadeiro herói daquela história. Lost apenas sorriu, sabendo que a maior recompensa era a amizade que eles haviam construído. Eles caminharam em direção ao futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse no horizonte. E assim, o Curandeiro Supremo e a Princesa Adormecida garantiram a paz eterna para o reino de Mardat.